Tá, então eu vou só puxar então para passar a bola para puxa o barco Sandro, aí, né, professor? O Sandro é Aí. mediador, então fazer o papel só mesmo de quem está recebendo. Eu acho que agradecer em primeiro lugar a todos, e primeiro ao Sandro pela feliz ideia de trazer esse tema para o ICEI Talks, considerando o ritmo, né, que esse encontro tem tido. Discutir as optativas foi um ótimo cenário, né, e o fato de essa conversa ficar disponibilizada, gravada, então isso vai eternizar bastante essa conversa aqui, e com certeza oportunidade única, né, ímpar, que até então não havia sido possível, né, de colocar vocês na mesma mesa e poder discutir assim, esse tema. Ou seja, na verdade, a pandemia que está trazendo essa oportunidade, né? Ou seja, o distanciamento, o isolamento e o que levou para o mundo virtual, né? E agora essa turma assim reunida, eu acho que traz uma identidade muito forte e a força daquilo que é, né, esse conjunto de disciplinas, onde cada uma, à sua maneira, contribui de uma maneira muito forte, não apenas para os departamentos do ICEI, mas para a universidade como um todo. Então, individualmente, agradeço a cada um e passo então para o Sandro para poder moderar. Um bom evento a todos. Tá certo, obrigado, Lúcio, né? Obrigado a todos os colegas que estão aqui participando, os alunos também que estão, né, que se interessaram em conhecer um pouco mais sobre esse tema, né? Desde que a gente começa a reforma, na verdade há muito tempo, né? As nossas grades curriculares, elas já trazem elementos que permitem uma flexibilização curricular. Então, tópicos especiais já é uma cultura dentro do nosso instituto. A gente sempre buscar esse tipo de oportunidade. O que tem mais atual acontecendo numa área, a gente sempre traz isso, flexibilizando o currículo. E nesse encontro aqui hoje, o que nós vamos fazer é exatamente bater um papo sobre isso, né? Quando a gente pega as grades mais recentes, né, vamos pegar assim de 2020, né, esse ano para cá, a gente traz o conceito de disciplina optativa, que é um elemento muito valorizado pelo MEC, é uma válvula importante, inclusive, para a gente poder fazer uma adequação de conteúdos, né, na formação do aluno. Então, o aluno ele pode, de alguma maneira, seguir alguns caminhos, né? Assim, eu quero ter uma ênfase maior por um lado ou para o outro. Então, isso é muito rico, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, é sobre isso que nós vamos falar aqui. A gente tem aqui uma série de colegas nossos, que eu estou só compartilhando aqui brevemente, que estão aqui presentes, né? Mas só para poder ficar um pouco claro essa divisão que nós temos aqui, ou melhor, essa alocação, né? Nós temos aqui o professor Hugo, que eu tenho aí o prazer de poder compartilhar com ele a disciplina de Introdução aos Sistemas Inteligentes. Nós temos aí também o professor Marcos Kutova, trabalha com tópicos especiais, né, em sistemas de informação, na parte de aplicações híbridas. Professora Maria Augusta, ou Guta, né, nossa colega, coordenadora do curso de Engenharia de Software, e que traz aí uma disciplina de tópicos especiais em Software Release Engineering, uma disciplina em inglês, né. Professor Rommel, né, um dos professores aí que a gente tem que trabalha com a parte de desenvolvimento de interfaces web, e o Marcos Arraes. Marcos Arraes tem 2 chapéus aí, né, Marcos? Trabalhando também aí com game design, né? Então, esse é o grupo que vai falar aqui um pouco para vocês, e a proposta aqui é que a gente, né, passe a palavra, né, para cada um desses colegas poderem explicar o que eles, né, ensinam dentro da disciplina, o que é abordado, o que o aluno aprende, né, os elementos da ementa e também algumas questões do tipo, bom, qual que é o potencial do conhecimento, né, dessa disciplina, até mesmo para a minha formação de graduado, ou ainda para o próprio mercado, algumas a gente sabe que tem uma pegada num aspecto, outra em outro. Então, acho que o momento vai ser muito oportuno. Eu não posso deixar de dizer aqui também, né, Lúcio, que, na verdade, todo esse esforço que nós fizemos desde a hora da concepção dessas disciplinas é de fato para deixar também as nossas grades mais inovadoras, né? Então, a gente tem esse mecanismo que permite que os nossos alunos estejam sempre muito próximos de temas mais atuais, vamos assim dizer. Tá? Sim, bem lembrado, Sandro. Eu acho que é isso mesmo. Assim, é até uma exigência, na verdade, do governo federal que haja uma flexibilização curricular e há diversas formas de obtê-la,
mas é interessante que os alunos compreendam que um projeto pedagógico, né, as demais disciplinas, elas têm um ritmo um pouco mais pesado para fazer alterações. Então, disciplinas como essas, né, as de tópicos e essas que estão sendo aqui tratadas, trazem essa oportunidade extraordinária de manter o currículo, né, sempre atualizado e amplo, né? Certo. Bom, então vamos começar aqui. Em tese, não tem nenhum critério assim para a gente começar a ordem, mas eu vou sugerir a ordem que o Marcos Arraes ali escolheu na hora que ele montou o slide, né, das apresentações. Então, Hugo, você se importa em falar um pouquinho sobre introdução a sistemas inteligentes? Vocês viram que eu me deixei por último, né? Não, nós estamos aí, já a disciplina de introdução a sistemas inteligentes, ela já foi ofertada 2 vezes, né? E aí ela tem desenvolvido muito nesse tempo. Quando ela surgiu a partir daquela demanda que hoje em dia é uma demanda mundial, né? Já existe inclusive uma ONG chamada AI for Anyone, que é inteligência artificial para todos, onde o foco da inteligência artificial para todos é o seguinte, né? Todas as áreas, independente de onde você está trabalhando agora, seja no direito, psicologia, todas as engenharias, hoje em dia a inteligência artificial está em tudo, né? Ela está em diversos níveis, desde níveis mais superficiais para simplesmente fazer uma visualização de dados, a pessoa poder se informar melhor, mas até na parte de tomada de decisão, né, da inteligência artificial preditiva, na parte de automação, enfim, ela está em tudo. E aí o que surge é a demanda da pessoa agora entender como elaborar problemas que utilizam a IA, né? As ferramentas se tornaram acessíveis, então hoje em dia qualquer pessoa consegue utilizar uma ferramenta de inteligência artificial, mesmo sem a necessidade de programação. É lógico que à medida que vai aumentando a complexidade, eventualmente a programação vai ser necessária, mas a ideia da disciplina foi, desde o início, mostrar as diversas áreas da inteligência artificial, os diversos ferramentais, desde a parte de agentes inteligentes, sistemas baseados em regras, a parte de tratamento de dados, de ciência de dados e big data, depois partir para a parte de aprendizagem de máquina e, nos últimos tópicos, a parte de chatbots, a parte de interfaces conversacionais, que também hoje estão presentes em todas as áreas. Então, é uma disciplina que ela começou com essa pegada de realmente mostrar a inteligência artificial para todos e capacitar o aluno para construir problemas baseados em inteligência artificial, né? Esqueci, inclusive, de falar da inteligência artificial, que é a IA cognitiva, né? Que é a parte de serviços cognitivos, que envolve visão computacional. A gente ensina como utilizar, né, visão computacional, reconhecimento de fala, para criar serviços inteligentes também. Então, a ideia é essa, o aluno, ele é capaz de entrar na disciplina mesmo sem conhecimento de programação, mesmo sem conhecimento prévio de IA. A partir da disciplina, ele vai aprender a elaborar problemas baseados em inteligência artificial. A gente pega diversos exemplos de diversas áreas para mostrar como que isso que é feito. E, a partir daí, ele vai elaborar alguns projetos, né? Então, a disciplina que tem 3 projetos que o aluno vai elaborar ao longo do semestre, onde ele vai ser capaz de aplicar realmente a inteligência artificial em um problema real, né? Então, em síntese, é isso. Vamos deixar o pessoal falando, depois, aos poucos, a gente vai tirando as dúvidas, vai elaborando um pouco mais a disciplina. Certo. É só uma questão aqui, Hugo. Quando a gente fala, hoje em dia fala-se muito em cientista de dados, né? Mas a gente não pode esquecer, e eu acho que essa disciplina também tem um papel muito de trabalhar o cidadão de dados, né? Assim, no sentido de que a pessoa, independente da área dela, ela possa começar a perceber e entender, endereçar as ferramentas corretas, os problemas certos, não é isso? E quando a gente fala sobre isso, um tópico que é importante, que eu esqueci de mencionar, quer dizer, é a questão da ética em IA, né? A questão de você entender as limitações do modelo, entender que os modelos, às vezes, eles podem tomar decisão de forma não isenta. Então, a gente vai mostrar esses aspectos também. A gente mostra os perigos, né, da utilização de ferramentas. Isso é muito importante, porque na hora que você vai utilizar uma ferramenta pronta, às vezes você acaba se eximindo dessa culpa ou dessa preocupação. Muitas vezes você nem percebe que isso pode acontecer. Então, a parte de ética em IA vai estar aí dentro. Então, a ideia é essa, né? A disciplina, ela já alcançou quase 600 alunos, né? Ela está com quase 600 alunos esse mês, tivemos 3 turmas, justamente mostrando realmente o interesse. A gente fez fóruns na primeira turma, fez lives na segunda turma, então a gente sempre tem pego com os alunos, né, as motivações deles, o que eles têm trabalhado, tem alunos de todas as áreas, e aí com isso a gente vai
gradativamente desenvolvendo mais a matéria e mostrando os tópicos que interessam, né, nas diversas áreas de aplicação. Exatamente para isso que o Sandro falou, né, para ele se tornar um cidadão, dele realmente saber extrair conhecimento, entender o que está acontecendo, né, e agir de forma ética, né, na modelagem desses problemas aí da sociedade, utilizando a inteligência artificial como ferramenta. Tá certo, Hugo. Vamos seguindo então essa dinâmica, né? A gente passa e depois o pessoal tendo dúvida a gente vai respondendo. E agora quando a gente dá um pulo lá na frente, porque nós estamos falando de uma disciplina que poderia, em princípio, alunos que estão entrando na universidade, calouros fazerem. Mas quando a gente fala um pouquinho mais adiante no curso, aí a gente tem disciplinas de tópicos especiais. Vou pedir para o professor Marcos Cutova falar um pouquinho sobre tópicos especiais. Pode ser, Cutova? Pode, claro. Então, olá, pessoal. Essa disciplina que eu conduzo é de tópicos especiais, mas o tópico específico escolhido ali dentro é o de aplicações híbridas. Para quem não conhece aplicação híbrida, a gente explica, mas eu acho que a primeira coisa é discutir esse termo híbrido, né? Híbrido é qualquer coisa que pegue dois elementos distintos e combine numa solução única. E a gente vê no desenvolvimento de aplicações soluções que são específicas para cada plataforma, soluções que são específicas para a web. E aí começaram a pensar, poxa, não dá para a gente fazer uma coisa só que rode em qualquer plataforma, que rode em qualquer dispositivo e que rode inclusive na web. Aí juntaram as tecnologias web e o desenvolvimento mobile, né? Fizeram soluções para que pudéssemos usar as tecnologias web, estamos falando ali de HTML, CSS e JavaScript, para desenvolvermos aplicações para celulares que se comportassem exatamente como aplicações nativas. Ou seja, eu vou baixar essa aplicação na loja da minha plataforma, seja na loja da Apple, na Google Play, ou em qualquer outro sistema que venhamos a ter por aí. São aplicações que eu posso usar todos os recursos nativos dos dispositivos, eu posso tirar foto, eu posso fazer ligações, posso acessar a agenda de compromisso, o giroscópio. E são aplicações que não vão deixar nada a desejar, nem na questão do desempenho, em relação às aplicações nativas. Elas só não são boas para fazer jogos, e eu acho que aí o Marcos Arraes, na sua disciplina, vai até encontrar soluções melhores para o projeto de jogos. Mas para aplicações produtivas, são soluções bem interessantes, né? Então a gente chama de aplicações híbridas as aplicações desenvolvidas com tecnologias web para dispositivos mobile. Aplicações móveis com tecnologias web. Só que para a gente chegar lá, a gente tem que passar por uma série de outros assuntos. Em primeiro lugar, a gente precisa discutir quais são os tipos de aplicações móveis que existem, para a gente ter clareza nos termos, né? O que é uma aplicação web móvel, o que é uma aplicação web progressiva, o que é uma aplicação nativa, e o que é uma aplicação híbrida. E a gente começa, por toda a disciplina, a desenvolver uma aplicação. Então, ali no primeiro momento da disciplina, talvez no primeiro mês, a gente vai desenhar uma aplicação, cada um vai projetar a sua. É uma aplicação bem simples, mas que funcione já, pelo menos na web. Então, usando HTML, CSS, JavaScript. A partir daí, a gente vai instalar essa aplicação nos celulares, mas usando só alguns pequenos recursos e vamos transformá-la no que a gente chama de aplicação web progressiva. A ideia desse termo progressivo é que essa aplicação web ela vai usar tanto os recursos quanto o seu dispositivo oferecer. Então, quanto mais sofisticado for o seu dispositivo, mais recursos a aplicação pode usar, né? Então, ela vai melhorando, progredindo, de acordo com o dispositivo em que ela está sendo usada. Mas não deixa de ser uma aplicação web. Mas essa aplicação, em particular, é bem legal porque ela não tem cara de aplicação web. Ela é instalada no dispositivo, vai ficar ali o íconezinho dela, igual de uma aplicação nativa qualquer, e ela vai usar a tela cheia. Quem usa, talvez nem perceba que é uma aplicação web. A gente vai estudar alguma tecnologia mais sofisticada para desenvolver as aplicações híbridas, realmente. Nós vamos trabalhar, por enquanto, com React Native, que é uma solução bem adotada aí pelas empresas e que é de fácil aprendizagem, né? Talvez boa parte dos nossos alunos já saibam usar React Native. E dali a gente consegue fazer uma aplicação real mesmo para rodar nos celulares.
Nessa disciplina, então, a gente vai desenvolver várias versões da mesma aplicação, até que a gente chegue lá, no fim das contas, na aplicação híbrida. A gente trabalha com uma publicação online, né? Então nós vamos a alguns repositórios online, porque uma das formas da gente aumentar a compreensão sobre essas aplicações é mostrar a vocês o que seus colegas estão fazendo. Então a gente usa muita avaliação por pares, não para distribuir pontos, quem dá pontos sou eu, mas para que vocês possam observar as aplicações dos seus colegas e ver se alguém teve alguma ideia melhor do que a sua. E assim a gente vai aprendendo juntos ao longo da disciplina, né? O que essa disciplina vai exigir de fato de conhecimento prévio é HTML, CSS e JavaScript, que aí não daria tempo de eu trabalhar com isso, e a gente tem uma outra disciplina aqui que vai ser apresentada especificamente para isso. Mas o resto ali, quanto mais você souber em engenharia de software, de APIs online, de bancos de dados, contribui. Não é um requisito, mas é, sem dúvida, um diferencial, né? É uma disciplina que está em oferta desde 2016, o que não significa que eu não atualize todo semestre. Então, não tem material didático velho, não. Mas é uma disciplina que pela qual já passaram muitos alunos nossos. E eu espero que tenham saído de lá satisfeitos, né? Não, legal, Cutova. E é uma disciplina muito conectada ao mercado, né? Vamos assim dizer. Pois é, todo sistema que se preze tem que ter um cliente, um software cliente, uma interface mobile. Não dá para você pensar hoje em fazer o cara sentar na frente do computador para usar o seu sistema. Tudo está migrando para os dispositivos móveis. Então, nada mais, talvez, necessário do que você saber como projetar aplicações móveis, só que de um jeito simples, fácil, como vocês verão, e também multiplataforma. Você faz uma vez só e roda em qualquer dispositivo. Não, legal. Essa, então, é uma disciplina de tópicos especiais, né? No caso, em aplicações híbridas, e que geralmente são oferecidas pelos cursos, né? Para os alunos que estão ali no último ano, geralmente, né? E nessa mesma linha, obrigado, viu, Cutova? A gente tem aqui também a professora Maria Augusta, a professora Guta, que também trabalha com uma disciplina de tópicos especiais, né, Guta? Acho que seu microfone... Tem que habilitar o áudio. Não. Agora foi. Agora foi. Vou pegar o gancho no que o Cutova acabou de falar, né? Então, o foco da disciplina dele é desenvolvimento, que é uma das atribuições da engenharia de software, né? O foco da minha disciplina é a manutenção do software, ou seja, depois que aquele software está pronto e que a gente começa a fazer várias alterações nesse software, o que a gente quer é garantir que essas alterações que cada desenvolvedor faz naquela aplicação, naquele software que ele está ali dando manutenção, chegue o mais rápido possível no usuário final, ou seja, ela seja entregue para o usuário final de forma mais rápida e de qualidade. Então, Release Engineering nada mais é do que esse tempo entre a produção que foi feita na máquina do desenvolvedor que precisa chegar nos nossos dispositivos, né? Seja um dispositivo móvel, seja o nosso computador e etc. E nós todos hoje temos configurados nos nossos celulares as atualizações automáticas, né? Nosso celular está ali vendo se saiu uma versão nova daquele software para ele baixar e instalar ali para a gente. E a maior parte das empresas faz isso hoje, várias releases, várias versões por dia, né? E para esse processo realmente acontecer dessa forma, ou seja, as várias versões serem entregues automaticamente por dia para o usuário, ele precisa de acontecer de forma automatizada e com qualidade. Então, a minha disciplina, ela concentra-se nisso, no que a gente chama de pipeline de entrega de novas versões, tá? Então, esse pipeline, ele é composto por algumas atividades aí da engenharia de software. Então, a primeira coisa, esse código que o desenvolvedor está fazendo, ele está sempre compartilhado num repositório. Então, a gente tem aí um repositório compartilhado, fazendo um controle de versões. Nesse controle de versões, a gente também faz revisão de código para garantir a qualidade desse código que vai ser entregue. Assim que o desenvolvedor termina de fazer uma alteração, ele
sobe esse código para o repositório, então entra aí a parte que a gente chama de integração contínua, aquele código novo está sendo integrado ao código anterior, e para isso a gente passa por uma outra etapa, que é a montagem de um build do sistema, que é esse código novo, ele realmente integra com o restante e você consegue gerar uma nova aplicação que funciona. Então, se é uma linguagem compilada, ele vai compilar toda a aplicação, gerar um executável único, né? E executar todos os testes de forma automatizada que existem para aquela aplicação, né? Nesse momento, ele está executando ainda os testes de unidade, ou seja, testes das partezinhas independentes. Mas, nesse momento, é importante também a gente fazer testes de integração, ou seja, aquela parte nova que acabou de ser desenvolvida e que agora integra o software todo, ela integra de uma forma correta? Então, a gente faz os testes de integração aí nesse momento. E, a partir daí, a gente está pronto para fazer o deployment, ou seja, a instalação, a implantação dessa aplicação no ambiente de produção, que até então a gente ainda está falando do ambiente de teste, do ambiente onde o desenvolvimento, a manutenção estão acontecendo. A partir daí, então, a gente vai fazer o deployment, que é essa entrega realmente no ambiente de produção. Nesse momento, a gente fala muito de fazer pacotes de software, né, pacotes de aplicações que vão ser, então, transportadas para esse ambiente de produção através de containers ou máquinas virtuais, né? E, por fim, as versões ficam liberadas, então, para os usuários finais. Isso tudo que eu descrevi é o que a gente chama de pipeline de entrega de aplicações ou release engineering. Bom, então, na disciplina, a gente vê todas essas etapas aí do pipeline, né, da automação desse pipeline. A gente fala de ferramentas, a gente fala de processos, a gente fala de metodologias para isso tudo dar certo, a gente fala principalmente de alternativas, porque uma empresa muito grande, para fazer isso escalar, ela precisa de ter uma linha de produção ali que funciona muito direitinho. Uma startup, ela vai ter um processo também de release engineering, mas é um processo mais simplificado, né? Bom, então na disciplina a gente tem atividades variadas e a gente tem um projeto. Esse projeto ele é feito em 3 etapas. Primeiro tem um plano do projeto, depois tem um relatório onde vocês apresentam o resultado desse projeto e, por fim, um vídeo mostrando quais foram os seus achados nesse projeto. E existem 2 tipos de projetos que os alunos podem escolher. Um é um projeto de pesquisa, ele vai pesquisar como que as grandes empresas fazem esse processo de release engineering. Muitas dessas empresas, elas são pioneiras em desenvolver as ferramentas desse processo, porque as ferramentas não existiam, né? Elas foram as primeiras que esbarraram nesse processo de produção, na automação desse pipeline, e tiveram que desenvolver suas próprias ferramentas. Então, é interessante os alunos pesquisarem. E aí eu estou falando de empresas como Netflix, Facebook, Google, Quora, empresas grandes que têm um processo muito automatizado para isso tudo. Ou o aluno pode escolher um projeto real. Se ele está fazendo estágio, se ele já trabalha numa empresa, se ele tem uma startup, ele pode pegar esse processo, esse pipeline automatizado e descobrir onde na empresa dele que ele pode otimizar esse processo. Aonde que ainda não tem uma ferramenta, aonde que ainda está faltando uma melhoria no processo da empresa dele. Então, aí ele vai se concentrar em me apresentar qual é o processo atual, aonde que ele está propondo a mudança, a instalação de uma nova ferramenta, a utilização de um novo processo para otimizar, para melhorar ali o processo atual, e ele vai me mostrar os resultados de que realmente o que ele implementou trouxe ganho ali para aquela empresa. Então, são esses 2 tipos de processo. Em geral, eu tenho ali uma turma dividida, metade faz o projeto de pesquisa e a outra metade faz um projeto mais aplicado à empresa onde eles trabalham. Bom, e por último, o grande diferencial dessa disciplina é ela ser em inglês, né? Por que uma disciplina em inglês? Como é uma disciplina de tópicos, ela realmente é uma disciplina para o último ano do aluno, né?
O fato dela ser uma disciplina em inglês traz algumas vantagens, algumas alternativas diferentes que qualificam aí essa flexibilização curricular que a gente estava falando no início, né? Não só pelo conteúdo, mas para a gente ter a oportunidade de fazer uma disciplina em inglês, né? Alguns de vocês vão querer fazer um intercâmbio, então, se esse é o seu caso, talvez você possa conversar com o seu coordenador e puxar essa disciplina para ser feita ali pelo 6º período, pelo 5º período, para você ter uma experiência de cursar uma disciplina totalmente em inglês antes de ir para o seu intercâmbio, tá? Ou você pode também, para dar continuidade ao seu inglês que você desenvolveu fora no seu intercâmbio, continuar estudando em inglês quando você retornar fazendo essa disciplina, né? Então, é uma ótima oportunidade para a gente praticar o inglês, para a gente aprender termos técnicos em inglês. Então, a disciplina é realmente toda em inglês, todas as videoaulas são em inglês, toda a interação entre alunos e professor acontece em inglês, todas as atividades, todas as provas. Então, os alunos têm que escrever em inglês na prova, tá? Não é uma disciplina em que o professor fala inglês e o aluno responde em português. Eu corrijo erros de inglês, eu corrijo gramática, eu corrijo um pouco de tudo, tá? Então, o seu relatório durante o seu projeto vai ser todo escrito em inglês, tá? E isso que é o bacana, isso que é o desafiador da disciplina também, ok? Então, acho que é isso por enquanto. Tá certo, Guta. Realmente, acho que é um diferencial e tanto, né? E, inclusive, na turma tem alunos estrangeiros, né, Guta? Exato, exato. Então, esse último semestre, a gente tinha uma aluna que veio do Líbano, que é aluna do curso de Engenharia de Computação, né, Sandra? Não, olha aí, gente, legal essa disciplina aí. Quem estava pensando em fazer uma Wizard, um Number One, uma Louisiana, já matricula na disciplina da professora Guta e faz um combo aí, ó. É isso aí. Exatamente. Então tá bom. Vou passar aqui agora um pouco para o professor Rômel, poder falar um pouquinho aí, Rômel, para a gente, disciplina optativa, né? Ô, Rômel, microfone. Então, Sandro, essa disciplina, ela é uma disciplina muito introdutória, né? Ela é oferecida para os nossos alunos de primeiro período, para os alunos de vários cursos, e ela aborda basicamente a construção de aplicações na web. E eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado com a web, né? A web, ela é hoje a base de boa parte das aplicações que a gente constrói, né? E você tem nessa disciplina a oportunidade de conhecer muito além daquilo que as pessoas entendem por web. Então, quando a gente viu o professor Hugo falar sobre a parte dos sistemas inteligentes, as plataformas cognitivas, quando a gente visualiza, né, o que existe hoje na internet disponível em termos de redes sociais, todas essas coisas trabalham na web. E nessa disciplina, o aluno tem a oportunidade de conhecer um pouco das linguagens do HTML, do CSS, do JavaScript, conhecer como que essas linguagens elas interagem entre si para montar uma aplicação. E o conhecimento ele vai além das linguagens. Você também, né, aprende nessa disciplina um pouco do protocolo HTTP, que é a base de comunicação de uma série de aplicações. Então, assim, nessa disciplina, o aluno tem a oportunidade de se introduzir no contexto do software de uma maneira muito ampla. É uma disciplina bastante prática, né? As avaliações fechadas, né, com provas ou avaliações objetivas são mínimas. O aluno passa por diversas oportunidades de construção de aplicações web, né? E a gente se foca na parte de interface, exatamente, que é uma parte um pouco mais tranquila para quem não conhece tanto da programação, e ele tem a oportunidade de montar um layout de um site web, de uma aplicação,
e esse layout ele precisa, né, trabalhar a responsividade de tal maneira que aquela aplicação ela possa ser direcionada tanto para os desktops quanto para os dispositivos móveis. Então, é possível construir a partir da web, o próprio Kutova estava falando aí das Progressive Web Apps, né, que são aplicações web que conseguem levar esse ambiente da web para dentro do dispositivo móvel como se fosse uma aplicação completamente nativa. Então, isso é muito interessante. Eu tenho a felicidade de contar com vários parceiros, o professor Kutova, o professor Arraes, né, que participam dessa disciplina. Então, é um material, como o Kutova disse, é um material muito rico, porque tem 3 visões. A gente ainda conta com outros professores. Nesse ano, o professor João Caran também participa do curso. A gente tem a participação do professor Ilo. Então, a gente tem um conjunto de cabeças, né, que trabalham nessa disciplina e que constroem o material. Então, a discussão é muito interessante. A gente bate papo sobre a abrangência da web, né, o quanto que a web é importante hoje para o ambiente de computação, né, e isso enriquece muito para alunos que são da área e alunos também que gostariam de trabalhar na área. Então, são algumas das coisas que são vistas nessa disciplina. O foco, com certeza, fica nas 3 linguagens, né? HTML, que é a base de estruturação de um conteúdo, o CSS, que é a base de formatação, a aparência desse conteúdo, e o JavaScript, que dá a dinâmica. Muita gente costuma dizer o seguinte: professor, mas a gente só vai ver a parte de front-end, nós não vamos ver o back-end. E aí a gente consegue mostrar para essas pessoas a riqueza que existe no front-end, né? A partir do JavaScript, que hoje é uma das linguagens mais utilizadas no mundo, inclusive é a base para uma das plataformas back-end, que é o Node, né? Node.js, que utiliza o motor do Google, do Chrome, para fazer esse processamento. O aluno ele vê um conjunto de tecnologias muito interessantes que dão a ele uma introdução muito bacana à área de computação. Eu sou, novamente, suspeito para falar, mas eu acho que essa disciplina ela enriquece muito e traz uma experiência que o aluno pode usar para fazer os seus próprios sites ou até pleitear um estágio logo nos estágios iniciais do curso. Então, isso é muito interessante. Legal, Romeu. Só fazendo uma pergunta aqui, talvez fosse interessante, no caso, o aluno tiver interesse em trabalhar mais com web, ele fazer a sua disciplina e depois a do Kutova. Seria essa ordem, não é isso? Uma disciplina conectaria a outra, né? Sim, essa minha disciplina, essa nossa disciplina, ela apresenta os conceitos, né, da web, ela apresenta de maneira muito didática as linguagens, né, as linguagens que vão ser utilizadas de HTML, CSS e JavaScript, e isso vai permitir com que os alunos possam, na sequência, fazer aplicações mais interessantes, mais robustas, né, que ora consultam plataformas cognitivas, como o que o Hugo ele mostra na disciplina dele, ora fazer uma aplicação mais interessante, com um apelo visual e uma experiência do usuário mais trabalhada, né? E vai permiti-lo fazer outro tipo de aplicação que seja, né? Como jogos, e aí ele vai dar uma sustentação para que ele se insira no contexto da computação. Eu acho também, Sandro, que como eu tive a oportunidade de participar das 2 disciplinas, né, a construção foi feita para ser uma sequência natural mesmo, né? Se o aluno já tem alguma experiência com HTML, CSS, JavaScript, já sabe desenvolver o front-end, ele pode, sem dúvida, ir direto para mim. Mas como o Romeu ele fala do uso das tecnologias e com o potencial que ele tem para desenvolver para a web, a gente vai trazer isso para os dispositivos portáteis. Nós vamos trazer tudo aquilo que está sendo discutido ali para
para a construção também de aplicações clientes nos celulares, só que a gente vai dar mais um passo ali, que a gente traz esse framework front-end, que é o React, para uso nessa construção, como poderia ser qualquer outro. Um dos mais usados, e que eu usava na disciplina, o Ionic, funciona muito bem, só que ele é muito mais complexo. Então, a gente tira essa complexidade da disciplina. E eu acho que dá até para dizer, né, Rômulo, que a sequência da minha disciplina está na pós-graduação, no desenvolvimento web full stack, vai direto ali para pós. Tem para todo gosto, né? Exatamente. Não, legal. Bom, então, vamos passar aí para o nosso... Vamos dar um tom agora um pouco mais artístico da coisa, né? Marcos Arraes. Olá a todos. Gente, eu tô assustado com os meus amigos aqui. Vocês já podem tudo e vender carro aí, viu? Porque eu tô vendo ali, vocês vendem as disciplinas muito bem. Um vendendo a disciplina do outro. Bom, então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, professor Sandro, pelo convite. Vou compartilhar minha tela aqui, senão eu fico meio desorientado e começo a falar demais. Deixa eu iniciar o compartilhamento aqui. Chegou aí? Peraí. Deixa eu ver. Tá aqui. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a disciplina de Game Design, é uma optativa, ela é ministrada por mim e pelo professor Luiz Felipe Garrocho, o Lipão. Gente, e falando de Game Design, a gente acha que a gente já vai entrar em jogos de tiro, de zumbi, jogos de terror, jogos multiplayer, mas a gente precisa dos conteúdos de Game Design por causa de uma coisa no mundo novo que a gente está vivendo. Essa multiplicidade de dispositivos aí. Olha para isso aí, a gente tem HoloLens, a gente tem dispositivos de toque, a gente tem realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista, a gente tem tablets, a gente tem tudo isso convivendo dia após dia com a gente e a gente precisa entregar, além dos jogos de entretenimento que vocês já estão habituados a jogar, experiências para museus, galerias de arte, produtos multimídias, instalações interativas. Imagina um shopping, por exemplo, o Boticário precisa fazer um jogo que vai ficar ali na vitrine da loja para angariar mais clientes, mais pessoas que estão passando. Então, a gente tem que ver o game design como uma proposta de construir aplicações que são mais ricas e lúdicas. Consequentemente, ela ser mais lúdica, a gente vai envolver melhor o nosso público, tá? Se a gente observar também, a disciplina de Game Design, ela consegue trazer para o aluno a visão da construção de um jogo de entretenimento, que são esses jogos clássicos que a gente vê para os consoles, né? Outro grande desafio que a gente está vivendo é que, se a gente observar hoje, a indústria dos jogos é a maior indústria do planeta, né? Então, quando a gente olha esse gráfico aqui, vou pegar até uma canetinha aqui, né? Isso aqui está na escala de bilhão, tá? E está na escala de euro, né? E é um dado até que está um pouco desatualizado, é de 2017, mas observa que aqui, ó, a indústria de games aqui, né, dos videogames, ela já supera, tipo assim, a indústria... do cinema eu nem vou falar, porque desde 2012 já a indústria dos jogos já é a maior indústria do planeta, né? Mas a gente supera, por exemplo, a venda de livros, né? E coloca no chinelo todos os outros halls de indústrias milionárias que a gente tem no planeta. E aí a grande pergunta de vocês, vou fazer game design para mim aprender a projetar o quê? E aí a gente chega nessas áreas de atuação. Hoje o game design ele está não só no entretenimento, mas na produção de jogos educativos, jogos para recrutamento lá de recursos humanos, que são os nossos jogos sérios, jogos para, por exemplo, fisioterapia, trabalhar reabilitação motora em pacientes que foram lesionados e precisam fazer algum jogo específico, arquitetura, engenharia, né? Então, por exemplo, uma Fiat vai trabalhar um simulador de um chão de fábrica, de uma planta industrial, ela pode utilizar um jogo. Eu posso utilizar jogos também no mercado publicitário, os famosos advert games. Então, gente, os jogos hoje estão inseridos, né? Eu acho que é quase um pouco do que até a computação ubíqua estuda, essa onipresença desses dispositivos, e o jogo hoje está na nossa vida, né? E aí, quem que é o público-alvo, né, da nossa disciplina de Game Design, né? O nosso público-alvo e pré-requisitos. O público-alvo é qualquer estudante, tá? Da PUC Minas, não precisa ser especificamente da área de exatas, tá? Então, ó, se você tem um amigo, ó, vou fazer agora o mote da campanha aqui, igual os meus amigos fizeram. Ó, então, se você tem um amigo aí, ó, chama ele para cá, para a disciplina de Game Design, ele vai ser muito bem-vindo, tá? Ela não tem pré-requisitos
técnicos na disciplina, até porque ela é uma disciplina conceitual, não há o desenvolvimento do jogo propriamente dito. A gente estrutura conceitualmente o jogo, cria os documentos que a gente chama estruturantes do jogo, tá? Esses são os documentos que são levados para a equipe de desenvolvimento programar e fazer esse jogo acontecer. Então, a disciplina não tem um pré-requisito. Não conheço de programação, não conheço, mas eu sou aficionado com jogos, né? Tanto que um dos pré-requisitos que ela tem é ser amante dos jogos e acreditar no potencial transformador que os jogos têm, não só para o entretenimento, mas para a sociedade como um todo, tá? Aqui a gente tem um pouquinho fala mais um pouquinho de pré-requisitos, público-alvo, tá? Já falei da evolução dos jogos. E aqui a pergunta então o que eu aprendo se eu não vou desenvolver o jogo? A gente vai aprender todas as teorias que existem por trás da construção de um jogo enquanto dispositivo de ludificação, tá? Então, quais as diferenças de um brinquedo, um jogo e uma simulação? Vamos trazer a teoria da diversão do Ralph Koster, sistemas classificativos de indicação que a gente tem aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas o europeu também e o americano. Vamos estudar o monomito, que é a jornada do herói. Como é que a sociedade, como é que as pessoas veem numa outra pessoa a figura de um herói? Como que isso pode ser apropriado dentro de um jogo para construir uma narrativa? Também quest design, né? Sistema para construção de objetivos baseados em regras. Vamos ver a teoria do círculo mágico, né? E aí vamos ver teoria do MDA, vamos falar sobre conceito, mundo do jogo, interface, controles, boss, né, que são os chefes, os personagens, mecânicas, tudo isso aí, né, os nossos itens, como é que a gente faz esse mecanismo mágico do jogo, que é o de desafio e recompensa, tudo isso na disciplina de game design, tá certo? Então, basicamente, a gente vai entender que um jogo não é feito só de sorte, né? Um jogo, na verdade, a sorte ela não pode ser nem utilizada como um componente dentro de um jogo, né? Ela pode ser usada como um sistema quantitativo, mas a gente vai aprender teorias que fazem com que um jogo se torne divertido. Essa é uma regra básica para um sistema lúdico funcionar. Bom, se você ficou interessado, quer saber mais sobre a disciplina de game design, tem aqui meu e-mail pessoal também, tá? Agora eu vou descompartilhar e passo a palavra aí pro Sandro. Tá certo. O Marcos Arraes sempre muito animado aí, né? Deixa eu te perguntar, se eu tiver, por exemplo, um aluno de engenharia ou de computação que tenha interesse, por exemplo, em fazer, sei lá, quero fazer um brinquedo em hardware, eu quero fazer algum entretenimento no computador. Essa disciplina ajudaria, né? Mesmo sem ele ser um aluno da área de jogos, não é isso? Ajudaria, Sandro, porque a gente tem uma parte da disciplina que a gente trabalha os aspectos biológicos que são gerados através do uso ou de brinquedos ou de artefatos do mundo físico. Então, se ele vai construir alguma coisa do mundo físico, que vai mexer um braço robô, tirar uma bolinha de um lugar, levar para o outro, ele vai aprender uma forma de como deixar aquilo ali legal de fazer e não ficar um processo um pouco burro, de tipo, mover uma coisa de um lado para o outro, mas como fazer aquilo de uma forma legal e divertida, né? Legal, muito bom. Bom, pessoal, aqui nós tivemos um banho de tecnologia, né, de um monte de coisa que vocês têm oportunidade aí de poder conhecer, né, de poder estudar. Eu sei que durante a apresentação, talvez alguém pode ter chegado, não feito associação de quem estava falando com qual a disciplina exatamente, mas nós temos aqui, eu compartilhei com vocês, então, a lista mais correta aqui, né, o professor Hugo está aqui com a gente, a parte de introdução a sistemas inteligentes. O professor Marcos Kutova falou sobre tópicos especiais em sistemas de informações e aplicações híbridas. Professora Guta, tópicos especiais em Software Release Engineering. Professor Rommel, desenvolvimento de interfaces web, que essa coisa, né, Rommel, essa disciplina anda junta um pouco com a do Kutova, no sentido de poder acontecer antes. E o professor Marcos Arraes aqui com a disciplina de Game Design. Resumidamente, pessoal, o que a gente tem, eu coloco aqui para vocês, essas disciplinas, né, são essencialmente 3 disciplinas optativas, que são introdução a sistemas inteligentes, desenvolvimento de interface web e game design. O pré-requisito delas é bem menor do que as outras de tópicos especiais, né, no sentido que, por exemplo, introdução a sistemas inteligentes
né? Você pode estar no primeiro período da graduação, game design também. Desenvolvimento de interface web, um pouquinho de programação, né, Romel? Eu vi que você define isso. Olha, a gente tem a parte de programação. É muito importante que algumas pessoas confundem linguagens de programação com linguagens dentro da área de computação, né? E a linguagem HTML e a linguagem CSS, elas não são da maneira como a gente entende, linguagens de programação. Então, são linguagens que a gente ensina, que nos permitem fazer, né, vários artefatos de software, mas elas não exigem o conhecimento da programação. Na parte do JavaScript, o conhecimento, né, de estruturas de dados, noções de algoritmos, a gente passa de maneira rápida e serve de uma introdução, né, e vai, com certeza, ajudar a pessoa a entrar nesse contexto da programação. Ok. Bom, eu acho que a gente pode fazer aqui, então, agora o seguinte. O que vocês acham? A gente pode abrir para perguntas, né? Pessoal que tiver dúvidas, né, que quiser fazer perguntas específicas, eu acho que seriam muito bem-vindos aí questionamentos. Às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro, né? A gente pode acompanhando vocês aí, interagindo ou pelo chat, ou se quiser ativar o microfone. Enquanto o pessoal vai interagindo aí, eu quero deixar aqui para vocês também o nosso site, onde a gente coloca as informações, né, sobre as disciplinas. Na verdade, a gente só está esperando acabar a live para a gente subir e colocar o vídeo, né? Aí o site vai estar funcionando, onde a gente coloca, então, icei.pucminas.br/optativas. E nesse mesmo site a gente traz, então, as informações sobre as disciplinas detalhadas, né? Então, vocês estão vendo aí, ó. Isso aqui é como que vai estar lá daqui a pouquinho, a gente vai atualizar. Mas a gente coloca uma descrição sobre a disciplina. Aqui, por exemplo, a introdução aos sistemas inteligentes, né? Falamos o pré-requisito e a carga horária. Então, acho que tivemos uma pergunta, né, agora há pouco sobre isso. Exatamente, a gente reuniu aqui essas informações para vocês, tá? De todas essas disciplinas que foram faladas aqui. Professor Alisson, ou é o Alisson? Eu mesmo, boa tarde. Boa tarde. Tá dando para ouvir? Vocês me ouvem? Perfeito, professor. Sim. Eu tenho uma pergunta para a professora Guta, é mais uma curiosidade, mas já que a gente tem espaço, a disciplina que é toda em inglês, como é que é a aceitação dos alunos, assim, a quantidade de alunos que tem topado fazer, tem topado essa empreitada, como é que é? O Alisson, em geral, eu tenho entre 20 e 35 alunos, assim, por semestre. São alunos de áreas diversas, eu tenho alunos de todos os campi da PUC, já tive de Uberlândia, já tive de Poços, já tive aqui da Grande Belo Horizonte toda, então tem alunos de todo lugar. É claro que são os que se sentem mais fluentes em inglês e que têm mais fluência mesmo para levar a disciplina toda, né? Mas tem uma procura boa, sim. Legal. O fato de ser remoto, então, tem ajudado? Ela sempre foi EAD, né? Ela é totalmente EAD. Então, ela foi pensada nessa modalidade EAD exatamente para poder atender todo mundo que tivesse interesse, né? Então, e dessa forma ela tem sido, ok? Esclarecido aí, Alisson. Certinho. Tá certo. Tem o Omar levantou a mão aí, ó. Omar, pode? Fica à vontade para interagir. Eu tenho duas perguntas. A primeira para o Marcos, eu queria saber se a matéria dele é pré-requisito para alguma outra, porque a dele a gente não faz, a gente só aprende mesmo na prática, na teoria, né? Eu queria saber se a sua matéria é pré-requisito para alguma outra que envolva a prática. E a outra pergunta é, só para fazer as duas perguntas, a outra pergunta é para saber quais das matérias são EAD e quais são presencial normalmente, né? Não no nosso momento, mas para saber mesmo quais são as normalmente presenciais ou EAD. Eu vou responder essa primeira, e aí depois o
quer dizer, essa segunda pergunta, né? Omar, essas disciplinas aqui, elas são EAD, né? Vamos sendo bem claro aqui, no sentido de serem disciplinas assim com um potencial inovador e ao mesmo tempo, né, reunindo um corpo docente aqui que não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, reunindo temas muito atuais, a gente decidiu, né, e colocamos ela nesse formato, tá? Os cursos, eles também costumam ter, né, disciplinas de tópicos especiais aí dentro da sua área que são presenciais também. Então, há sempre, né, essa conjugação. Mas essas que nós estamos falando aqui hoje, elas são EAD. Eu deixo para o Marcos falar sobre. Uma excelente dúvida essa sua, né? Porque eu acho que muitos dos alunos que às vezes fazem a disciplina de Game Design ou que querem fazer, né? Veem a ementa e ficam com vontade de fazer o mão na massa, né? De produzir realmente o jogo, né? A disciplina de Game Design, como o professor Sandro falou, ela é EAD, e sequencial a ela, no curso de jogos, a gente tem as disciplinas relacionadas a motores de jogos, que é onde propriamente a gente faz a implementação. Não é necessário para você fazer as disciplinas relacionadas a motores de jogos, que é a disciplina de produção de jogos 1, produção de jogos 2, 3, 4 e assim a cada semestre, não é necessário fazer a de Game Design. Mas a gente fala que é o seguinte, quando você faz a de Game Design, você ganha toda a fundamentação teórica para você construir algo realmente funcional do ponto de vista lúdico, né? Do ponto de vista de experiência. Por exemplo, pegando até de exemplo a disciplina da professora Guta, né? Então, assim, você pode aprender uma linguagem de programação, mas será que você está fazendo o deploy, o processo todo de sair do ambiente de desenvolvimento para o ambiente de produção da forma correta? Então, a disciplina dela te dá o embasamento. Então, você pode saber programar, fazer o software todo, publicar na mãozona, subindo na mão mesmo um IPA, um APK, o software lá que vai para o ambiente de back-end lá, ou você pode fazer o processo certo, processo automatizado e tudo. Então, a disciplina de Game Design, ela é isso. Ela te dá a base teórica para você conhecer o processo de ludificação funcional. Mas ela não é requisito para você fazer a de motores, as de produções de jogos. Tá certo? Ok. Ô Marcos, eu acho que então você até respondeu o Henrique Augusto aí no chat, ó, que ele perguntou se em Game Design é visto programação em si como scripts em Lua. Isso, não. A Game Design ela é totalmente teórica, né? Como eu disse lá na minha fala, a gente vai ver as teorias por trás da construção de um jogo, processo de ludificação, o que é um brinquedo, um jogo, um simulador, sistemas classificativos, quest design, né? Que são a criação dos nossos objetivos. A gente vai ver sistema de jogos, os princípios de jogos, a teoria da diversão, o monomito, a jornada, que é a jornada do herói. A gente vai ver o círculo mágico. Então, são todas as teorias por trás de um jogo, mas a gente não entra na parte prática. A parte prática, no curso de jogos, a gente tem outras disciplinas, que são produção de jogos, criação de assets, né, que são as disciplinas de modelagem e de programação dentro do motor. Certo. Eu tenho só uma pergunta aqui também, uma questão. Ou mesmo uma observação, acho que é até melhor, né, para definir o que eu tenho a dizer, que é o seguinte: algumas dessas disciplinas, elas fazem parte da grade dos cursos e elas são optativas em outros, né? Então, por exemplo, introdução aos sistemas inteligentes faz parte de ciência da computação, engenharia de computação, enquanto desenvolvimento de interface web, me ajuda aí, Romeu, sistemas de informação. Ele faz parte do currículo de sistemas de informação, e ela é oferecida como optativa, né, para os outros cursos. A gente recomenda fortemente que os alunos da ciência da computação, da engenharia de software também faz parte do currículo, né? A gente sugere aos alunos que optem por essa disciplina na grade onde tem a optativa 1, que é onde ela se encaixa. Então, ela fortalece o aluno para fazer o trabalho interdisciplinar que está no próprio período, né, no primeiro período. Então, ela é originariamente do curso de Sistemas de Informação e Engenharia de Software, mas ela está como optativa nos outros. Isso é uma questão do mecanismo como a gente desenha, né? Então, no curso que a disciplina geralmente ela é obrigatória, você tem depois uma que é o nível 2, né? O nível mais aprofundado. Então,
Introdução aos Sistemas Inteligentes, você tem lá na ciência da computação, inteligência artificial depois. Em jogos também, né, Marcos? Isso também deve acontecer. Com a Guta também, né, Guta? De tópicos antes, vocês têm outras. Exato. Eu acho também aqui vale a pena comentar, Sandra, que as disciplinas de tópicos estão na grade de formação. O aluno pode escolher entre elas, mas ele tem que fazer pelo menos uma, né? Então, nos cursos de sistemas de informação, mas as disciplinas são abertas, inclusive para os alunos da engenharia. Eu acho que elas têm coisas a oferecer a todos, né, que tem esse lado de desenvolvimento iniciado, pelo menos. Olha, o Gilson Júnior está com a mão levantada. Gilson. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos. Estou ouvindo o fone aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês pelo excelente talk de hoje. Tudo muito bem explicado. E a minha dúvida é para todas as disciplinas. É sobre carga horária dessa classe. Exige muita dedicação, além das 80 horas de disciplina, coisas assim. Eu quero responder. A nossa disciplina é uma disciplina de 80 horas, né? Ela é uma disciplina, como eu disse, a web ela é muito diversa. Então, você tem um conteúdo básico que você pode trabalhar, mas você pode expandir muito. Quando o Kutova fala de React é uma biblioteca muito produtiva para a construção de aplicações. Nós não entramos no React. Muita gente tem essa expectativa. Então, se você quiser expandir o seu conhecimento em cima dessas outras coisas, isso vai exigir de você um pouco mais do que as 80 horas, né? E, além disso, essa pergunta sua é fantástica e nos dá a oportunidade de falar de uma coisa que é a diversidade das pessoas, né? Tem gente que tem uma facilidade, tem gente que tem já algum conhecimento prévio, e isso diferencia muito as pessoas umas das outras. A gente tem, todo semestre, a gente tem coisa de 450 alunos nessa disciplina. Então, o perfil é extremamente geral, né? É diverso e geral. Então, alunos podem ter uma facilidade maior ou uma dificuldade maior. Dependendo desse perfil, isso vai demandar, né, um pouco mais aí da participação do aluno. E, Gilson, você é um cara que eu sempre vejo aqui, então nós queremos agradecer a sua presença sempre nos nossos eventos, viu? Então fica aí também o meu agradecimento. Eu queria só completar rapidamente a resposta do Rômulo, porque, na verdade, o Omar, lá no início, tinha perguntado sobre o pré-requisito da disciplina, e depois veio essa pergunta se as disciplinas são virtuais. Na verdade, isso tudo se amarra, né? O fato das disciplinas optativas serem sempre virtuais e elas atenderem esse público de 450 no Rômulo, 500 aqui com a gente lá em Introdução aos Sistemas Inteligentes, né? 500 alunos, pegando alunos de todos os cursos, e tendo esse público tão diferenciado, a gente tem duas questões que a gente tem que mencionar aqui, que eu acho que é importante. Primeiro, a beleza que é a metodologia do ensino à distância, né? Que permite a gente fazer coisas que não tem jeito de fazer no ensino presencial, né? Com 500 alunos, a gente pode criar percursos para os alunos e conseguir oferecer materiais. É o que a gente tem feito, né, Sandro? O Sandro divide comigo a disciplina de Introdução aos Sistemas Inteligentes, e recentemente agora nós estamos lançando um repositório que o Sandro está desenvolvendo, e a gente está postando material lá, justamente porque a gente percebe que tem alunos lá que vêm da psicologia, que vêm do direito, da administração, da contábeis, tem muitos alunos da contábeis que querem aprender a manipular os dados, visualizar os dados, e eles vão trabalhar num nível de abstração mais alto, e tem os alunos da ciência da computação, da engenharia de computação, que eles estão realmente botando a mão na massa, estão desenvolvendo projetos já com programação. Então, a gente dá suporte para os dois alunos. É uma coisa que o ensino à distância permite a gente fazer, né? Então, a gente vai ter a disciplina, no caso da disciplina de Introdução aos Sistemas Inteligentes, ela realmente não possui pré-requisito, não precisa, né? E você pode fazer todo o percurso sem programar, mas criando esse letramento na área de sistemas inteligentes, mas a gente
permite que o aluno busque. E aí entra nessa última pergunta do Gilson, ou seja, quanto mais você quiser buscar, lógico, mais dedicação, mais tempo você tiver, mais você vai conseguir avançar, e a gente tem conseguido dar esse suporte, e tem chegado trabalhos sensacionais, né? Trabalhos que vão muito além do que o mínimo necessário, a competência mínima necessária lá que a gente precisa na disciplina, tem chegado trabalho muito além, né? Então, assim, essa questão do EAD também possibilita esse tipo de coisa, né? Até na disciplina da Guta, né? Ou seja, o EAD possibilita você colocar legenda, tradução no Google, você quer trabalhar uma disciplina né, com um tópico avançado, com o que é de mais moderno, né? Então, que né, no ensino presencial não tem jeito de você colocar legenda no professor, mas então, assim, realmente o ensino à distância, nesse sentido, ele empodera o aluno demais, para o aluno realmente poder seguir o seu ritmo. Eu acho que é importante a gente falar isso. É isso aí. Pessoal, pelo horário, eu gostaria da gente talvez já caminhando aqui para as considerações finais, né? Eu acho que foi muito interessante a participação, né? As perguntas, acho que a apresentação ficou muito legal mesmo. Então, vamos fazendo assim? Sim. Ô Sandro, eu estou vendo aqui que o Henrique Augusto mandou uma mensagem aqui no chat, aqui, só responder ele já. Opa, Henrique, tudo jóia? Na parte de game design, a gente vê a narrativa, né, que seria esse roteiro do jogo, como ele contribui de uma forma global dentro do jogo, mas a gente não tem dentro do game design o processo da construção narrativa, né, enquanto produto literário, a coisa das ideias, porque no curso de jogos a gente tem uma outra disciplina que vê essa parte que seria a disciplina de processos criativos. Então, na de game design, a gente já pegaria o roteiro pronto e ver como ele interfere na experiência da construção do jogo. Beleza, Henrique? Show. Ok. Marcos Arraes, você quer fazer suas considerações finais? Eu não. Pode mandar aí. Eu posso começar, Sandro, já que não tem, né, ordem aí. Bom, o que eu queria comentar, né, que essa disciplina de desenvolvimento de interfaces web, ela é uma grande ferramenta para profissionais, né, de todas as áreas, de alunos de todos os cursos. Com ela você conhece um pouco de tecnologias que são fundamentais para várias tarefas, né? Se você tem um negócio, você quer fazer um site, você pode utilizar o conhecimento que vai ser aprendido ali. Com o conhecimento que você aprende ali, quem é da área de computação já pode pleitear os primeiros estágios. Com esse conhecimento, você vai entender como interagir com plataformas e as APIs. Né? A API é Application Programming Interface, ou seja, é a interface de uma aplicação conversar com a outra. Não entendi ainda. Beleza. Se você tem o Google, uma rede social, você quer postar alguma coisa na rede social através do Excel, você vai precisar de uma API. Essa disciplina vai falar disso. Então, assim, tem uma série de conhecimentos úteis para diversos cenários que você vê na disciplina de desenvolvimento de interfaces web. Então, fica o convite, porque eu tenho certeza que essa vai ser uma ferramenta que você vai utilizar em várias coisas, né? Então, contem com a gente para começar a vida na área da computação com desenvolvimento de interfaces web. Então, agora que eu entendi as suas considerações finais, é para vender o peixe, né? Porque o outro já entrou ali e já veio, agora eu sei o que fazer, né? Gente, a gente queria agradecer a todos a presença aí nessa live aí nossa aí. Falar que a disciplina de Game Design está aberta, assim, você tem colegas em outros cursos também, não precisa ser só da área de tecnologia, é uma disciplina muito bacana para a gente entender como funciona o processo de ludificação. Tenho certeza que todos os outros cursos, sistemas de informação, engenharia de software, ciência da computação, engenharia de computação, vão adorar
conhecer esses processos lúdicos para utilizar nas peças, nos softwares, nas construções tecnológicas que vocês fazem ao longo dos cursos. Então, é uma disciplina muito bacana, é uma disciplina que não gera uma extra classe, né, que foi uma das perguntas que foi feita aqui, muito grande, né, você é uma disciplina de muita leitura, estudos, né, e a gente trabalha muitos cases lá dentro, né, exemplos, né, de jogos clássicos, como é que isso surgiu, né, como que é usado o componente da aleatoriedade dentro de um jogo. É muito bacana. A gente revisita muitas coisas da década de 80, 90, os jogos clássicos que vocês cresceram vendo como Sonic, Banco Imobiliário, a gente vê tudo isso lá dentro da disciplina, tá? Queria agradecer a todos também aí que ficaram até agora, mandaram dúvidas pra gente aí. Bom, pode o próximo vender o peixe aí. Então, deixa eu seguir aqui. Na disciplina de TOPS especiais em aplicações híbridas, é uma disciplina menos carregada de conteúdo e mais prática, né? A gente quer abrir a cabeça de vocês para o que vocês podem fazer ou como devem fazer aplicações para dispositivos móveis. Mas eu busquei aqui rapidamente algumas das aplicações atuais que são feitas dessa forma, na forma de aplicações híbridas. E está aqui, olha, Gmail, Uber, Instagram, LinkedIn, Mixmatch, Amazon, Evernote, Khan Academy, várias aplicações que talvez vocês não soubessem que se baseassem em tecnologias web, né? Então dá para fazer coisas super legais e também para quem trabalha com projeto de software, é uma solução excelente para fazer protótipos. Faz ali rapidinho um protótipo, já coloca na loja virtual, manda direto para os seus usuários para eles experimentarem e darem um feedback para você, né? Então é uma disciplina super legal e eu vou ficar bem feliz se vocês vierem para ela. Tá certo. Bom, então vou encerrar aqui a minha parte também. Eu falei muito do intercâmbio, né, em relação à disciplina de tópicos em Release Engineering, mas não é só no intercâmbio que a gente vai precisar de inglês, né, gente? Na nossa área, o inglês é fundamental, o inglês técnico, a gente saber articular, saber escrever em inglês, entender e tal, isso é muito importante, né? Cada vez mais os alunos recebem propostas de trabalho em empresas internacionais onde o inglês é essencial para funcionar numa equipe, num time, e etc. Então, convido vocês a esse desafio. E, olha, é uma oportunidade muito bacana. Eu fui fazer a minha primeira disciplina em inglês quando eu estava no doutorado. E aí eu fui descobrir o tanto que era difícil, o tanto que eu gastava mais tempo para redigir uma prova do que o meu colega canadense, que falou inglês desde que nasceu, né? Então, aproveita a oportunidade. É um desafio, sim, mas todos vocês não contam, tá bom? Espero vocês na disciplina. Isso aí, Guta. Eu acho que sobrou eu agora, né, Sandra? Mas sabe o que é, Marquinhos? Eu não preciso vender. É porque a IA é vendida todo dia no jornal. Você está tendo uma ajuda. Mídia espontânea. Todo dia, né? Não, mas então, sem brincadeira. Primeiro, eu acho que o que eu tenho que falar é agradecer, né? Agradecer a presença de vocês, né? Nós estamos no dia 9 de dezembro. Os alunos que estão aqui no dia 9 de dezembro, cansados desse jeito, são porque essa live é para os filhos da PUC, né? A gente fez várias lives que atendia a todos aí do mercado, todo mundo que quisesse, mas essa live é para os nossos filhos aí, né? E realmente vocês que, né, ralaram esse semestre, batalharam, estão cansados, estão aí, querendo saber mais, preocupados com a carreira. Então, de parabéns, é isso mesmo, né? E a gente está tentando oferecer o melhor, né? A gente viu que todas as disciplinas, tentando oferecer o que tem de melhor em cada área para você realmente construir a sua carreira, né? Na área que você gosta, na área que você quer trabalhar, né? Então, assim, a gente tem muita coisa para oferecer. Então, eu quero só agradecer mesmo, a disciplina está à disposição, nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, né? A gente vai estar aí, a gente não vai embora tão cedo ainda esse semestre, né? Então nós estamos aí à disposição de todos, pelo site, o hot site aí, que o Sandro vai fazer o lançamento oficial agora, logo após a live. Enfim, é só isso mesmo, agradecer. Eu acho que não precisa vender mais, não. A disciplina, ela vende por si só, né? Ela tem um conteúdo realmente que é um conteúdo inovador, que vocês vão gostar muito. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que participaram, né? Obrigado aos colegas aí também que tiveram aqui presente, puderam reservar um tempinho na agenda. Nesse final de semestre, o pessoal já não está aguentando mais live, né?
mas faz parte, né? Então, daqui a pouquinho, né, até compartilhando aqui com vocês de novo, só para vocês terem acesso ao link, já vai estar disponível. A gente está só terminando de gravar aqui para fazer o upload de tudo. É isso. Então, muito obrigado, né? E até uma próxima oportunidade a todos. Obrigado. Obrigado. Até mais. Até mais. Boa noite.